Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer por mais uma oportunidade de podermos estar reunidos e de podermos compartilhar da tua presença e dos teus ensinos. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe e que nossas mentes estejam, os nossos corações estejam ligados ao que nós vamos estudar, que nós possamos estar aqui presentemente, realmente, e que seja proveitoso e que possamos apreciar, buscar, para que nós possamos compreender melhor aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, o estudo que eu estou trazendo hoje é o primeiro de uma série, talvez 3, e eu quero começar trazendo a parte científica. Então, nós vamos ter um assunto mais técnico, voltado, com uma linguagem voltada para a ciência, mas também uma linguagem compreensível. O título do estudo é Cientes das Nossas Próprias Circunstâncias, e eu quero começar trazendo uma citação que está no livro de Gina Rippon, e ela diz o seguinte, essa citação é de um escritor, e sinceramente, eu esqueci de colocar o nome dele aqui, mas eu vou ler para a gente. O cérebro é uma máquina de inferências. Gera hipóteses e fantasias, que são testadas em comparação com dados sensoriais. Dito de forma simples, o cérebro é literalmente um órgão fantástico. Agora eu quero que a gente veja o significado da palavra inferência. Então, ele diz que o cérebro é uma máquina de inferências. Inferência é um raciocínio que é concluído ou desenvolvido a partir de indícios, de sinais, de vestígios. A dedução passa a ser, então, um tipo de inferência. É um processo intelectual segundo o qual é possível chegar a uma conclusão a partir de premissas, preposições, pressupostos. Não há provas do assassinato, somente inferências. Esse é um exemplo. Então, a gente está vendo que a inferência ela vem a partir de algo que é suposto, que são sinais, né? São vestígios. Um raciocínio que ele é concluído ou desenvolvido ele é desenvolvido a partir desses indícios. Eu quero que a gente fique com isso na mente, tá? Só apagar aqui. A gente precisa entender o significado de inferências para a gente poder entender também um pouco do nosso cérebro e a inteligência desse autor ao trazer esse significado, né? Esse significado não, essa citação. E, sabiamente, a Gina se toma emprestado essa citação e ela coloca no livro dela.
Então, é um raciocínio concluído ou desenvolvido a partir de indícios. Ok. Lembra que tem a ver com vestígios, com premissas, preposições. Lembra sempre disso, pressupostos. E aí, nesse texto, ele diz que o cérebro é literalmente um órgão fantástico. Ele levou isso para o literal. Então, nós vamos lá entender por que ele está falando que o cérebro é literalmente um órgão fantástico. Ele está trazendo esse fantástico não para fantástico de fantástico, mas é um fantástico no sentido grego, que se diz fantásticos. E aí a gente vai ver qual é o significado de fantásticos no grego. Fantásticos no grego é o que significa uma leva para a intenção de fantasia, pensamentos, muitos pensamentos, pensamentos irreais. É aqui que ela faz esse uso tão interessante da palavra fantástico, porque no texto está fantástico, o cérebro fantástico. E aí a gente vai ver que esse fantástico ele está relacionado com fantásticos do grego, que significa muitos pensamentos, né? Significa fantasias. Ou seja, a capacidade de criar imagens mentais. Eu realmente espero que a atenção de vocês estejam aqui, na aula, para que vocês possam compreender. E aí, para a gente ter uma noção do que é isso, eu quero trazer o significado da literatura fantástica, ou esse gênero literário fantástico. É um gênero em que as narrativas elas estão centradas em elementos imaginários, não existentes, ou não reconhecidas na nossa realidade. Onde essas narrativas elas estão centradas em algo que nós nem sequer conhecemos. Alguém pode me dar um exemplo de algo que tem essa narrativa a partir do conceito que a gente acabou de ver? Pode falar, Rayane. Pode falar. Acho que existe muito na literatura sobre isso, e um exemplo que eu... Quer falar aqui pertinho?
Acho que um exemplo que eu vejo muito na literatura é a questão de Harry Potter. O mundo, né, que é criado a partir dele, mas que na verdade não é ficção, não existe, é na imaginação. Uhum. Ótimo exemplo. Então, a gente vai ver que o gênero literário relacionado à literatura fantástica é isso que a Rayane trouxe para a gente. Harry Potter, ou os filmes de Nárnia, isso tudo são coisas, é um mundo inexistente, que não existe, e que não são reconhecidos, né? A gente acabou de entender esse conceito. Eu quero levar a gente para a ciência, para a parte científica relacionada ao nosso cérebro e que tem tudo a ver com estarmos cientes das nossas próprias circunstâncias. Segundo o doutor David Vago, todas as pessoas nascem com um cérebro que possui 86 bilhões de neurônios. E no decorrer de nossas vidas, por contraste, produzimos alguns neurônios novos. E durante as nossas vidas, perdemos 2 bilhões de neurônios. Então surge a pergunta: se perdermos bilhões de neurônios e não produzimos, se perdemos bilhões de neurônios e não produzimos muitos novos, o que acontece no cérebro para que haja manutenção de todos esses hábitos mentais e comportamentos que constituem a nossa identidade? Resposta é neuroplasticidade. Quem se lembra da pessoa que trouxe, que a gente conheceu o livro e trouxe esse assunto? Neuroplasticidade. Eu não me lembro Quem o nome do sabe? livro, mas eu acho que foi o estudo que a Ana Paula trouxe. Eu não me lembro o nome do livro agora. Muito bom, Gisele, mas você validou bem. É a Gina Rippon e a Ana Paula fez sim um estudo sobre esse livro. Obrigada. Então, ela traz a neuroplasticidade no livro dela. E esse cientista também traz a neuroplasticidade. Mas uma coisa que está ligada à neuroplasticidade, que é dependência. Então, seria neuroplasticidade dependente. E esse autor também traz, esse cientista também traz isso. Em que ela é responsável? A neuroplasticidade dependente é responsável pelo quê? Qual a função que ela desempenha? Ela é a função pela qual o cérebro é continuamente modificado mediante 150 trilhões de conexões. E essas conexões são conexões simpáticas. Não sei se todo mundo lembra, mas a gente tem a célula, eu não lembro bem aqui agora, assim, vou desenhar mais ou menos. A gente tem a célula, que é o neurônio, né? E aqui a gente tem outro neurônio. Então, esse neurônio, ele vai fazer um sinal, ele vai passar sinais elétricos de um para o outro e vai passando as informações. Essa é a comunicação sináptica. Isso é a sinapse, essa comunicação que os neurônios vão fazer de um para o outro. Então, são trilhões, 50 trilhões de sinapses que está acontecendo no nosso cérebro frequentemente.
E dadas, como é que acontecem essas sinapses? Elas acontecem de acordo com a nossa experiência cotidiana. Então, daí a gente pode entender esse neuroplasticidade dependente, né? Depende de onde a gente está, o que a gente está vivendo, etc. Um ponto importante que podemos levar em consideração hoje é que essas sinapses, essas experiências, elas não estão contribuindo somente para a nossa identidade pessoal. Ela está contribuindo também para o que é, de uma forma contínua, porque isso acontece continuamente, para o que está configurando o nosso cérebro. E ele também está sendo fortemente influenciado na nossa saúde e na longevidade. Mas a gente vai ver que uma forma sistemática de meditação, ela pode potencialmente transformar a nós mesmos e nossos hábitos mentais de modo positivo. Ele estudava cérebros de ratos, esse cientista, né? E o estudo dele era entender os circuitos neurais, mas com relação à aprendizagem e à memória. E a neuroplasticidade dependente foi um conceito importante para que esse cientista fosse tanto para estudar a memória, né, mas também para que ele se interessasse pelo conceito de como isso poderia ser aplicado em relação à compreensão neurocientífica do próprio eu. Então, por meio da ótica de meditação e da consciência em atenção plena. Então, foi essa ótica que ele usou. Foi a ótica de que nada mais, nada menos é isso aqui, estarmos cientes de nossas próprias circunstâncias, que seria a atenção plena ou meditação. Tá. A atenção plena, ela pode ser só um simples pensamento. Como, por exemplo, estar atento de uma maneira continuamente perceptível e ponderado daquilo que surge e que passa na nossa mente e no mundo externo. Isso é importante que a gente guarde. A atenção plena é continuamente perceptível e ponderada. É um pensamento que é contínuo, perceptível, mas ponderado, para aquilo que surge e passa por nossa mente e no mundo externo. Lembra das inferências. Até antes do ano 2000, existia muito pouca informação sobre a atenção plena. E isso dificultava as pessoas que queriam saber mais, estudar mais, as pessoas que queriam descobrir mais sobre esse assunto. Então, o que esse cientista queria era entender melhor como essas coisas florescem na mente e como é a reação do corpo de uma forma neurológica, psicológica e social.
Então, é como a gente nos contemplar hoje, a imagem de um indivíduo, né? E aí a gente vê que a gente é todas aquelas experiências que a gente já viveu, que a gente já passou por elas. Ok. Assim, conforme contemplamos a imagem do indivíduo de hoje, convido vocês a pensar sobre como todas as experiências da vida de vocês contribuíram para a pessoa que vocês se tornaram hoje e para explorar, agora é um convite, os seus pensamentos e emoções que estão tendo neste exato momento e que vão conduzir a quem vocês se tornarão amanhã. Então, a ideia primária nisso é, desde o nascer ao presente momento, o nosso ser, as nossas experiências como ser humano, o nosso querer, medos, desejos, esperanças, valores, expectativas, a nossa identidade como um todo, é constantemente construída pelos fios dos momentos para o processo do ser. Quando a gente fala desses momentos para chegar no processo do ser, esse fio, essa linha, a gente vai ter isso que pode ser dividido da seguinte forma. Então, eu tenho aqui o eu, e eu vou ter aqui, isso se passa no cérebro, percepção, consciência sensorial, e aqui eu vou ter a validação. Então, isso aqui, essa linha desses momentos, essa linha de desenvolvimento, ela vai acontecer em uma escala de tempo de meio segundo e 500 milissegundos. Então, através da pesquisa neurofisiológica, foi verificado que o tronco encefálico, as estruturas subcorticais, contribuem para filtrar informações relevantes. Eu estou falando do cérebro, dessa parte do cérebro. E para preparar a mente para a ação. Então, o que ele faz? Eles são estruturas que vão filtrar as informações irrelevantes para preparar a sua mente para a ação, tá? E essa parte das experiências mentais, ela está acontecendo sem percepção consciente. Ou seja, ela está acontecendo no nosso cérebro e a gente nem percebe que ela está acontecendo. É automática. Na segunda parte de cada momento, nosso córtex sensorial primário
que está situado por toda a superfície externa de nosso cérebro, integra informações derivadas da percepção. Então, eu estou falando disso aqui. Essa é a linha dos momentos, né? Que é essa linha aqui. A gente viu que essa linha ela acontece em até 500 milissegundos, meio segundo. Então, ela começa aqui e ela começa aqui com 0. E aí, quando ela chega na parte que é a consciência sensorial, agora ela é 250 milissegundos. Quando ela chega aqui, ela é 500 milissegundos. É rápido. Então, somente no final de cada momento, em torno de 300 a 500 milissegundos, a consciência se desperta. E então a gente vai começar a avaliar o que nós estamos vivenciando. E essa avaliação, ela ocorre no nosso córtex pré-frontal. E o nosso córtex pré-frontal, ele está localizado aqui. Aqui está localizado o córtex pré-frontal. Então, esses fios de momento, essa linha que vai, onde vai acontecendo esses momentos, elas vão assegurar os hábitos mentais e também as disposições que são autocondicionantes e se auto-perpetuam por meio de repetição. Alguém pode me discorrer o que eu estou querendo dizer aqui? Então, esses fios disso que vai acontecendo nos momentos, asseguram os nossos hábitos mentais e as disposições que são autocondicionantes e as que auto-perpetuam por meio de repetição, da repetição. Tia, isso é isso. Como? É o hábito. Quem falou? Nicolas? É o Nicolas, isso, o hábito. Muito bom, Nicolas. É o hábito. E esse hábito, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a gente acabe se autocondicionando. A gente vai acabar fazendo aquilo automaticamente. Aquilo vai ser normal na nossa mente. Ou seja, isso vai tornar-se perpétuo. Isso vai ficar gravado na nossa mente. Por quê? Por causa do hábito que o Nicolas falou. Pela repetição que vai acontecendo e acaba se tornando mesmo um hábito nas nossas mentes. E aí a gente pode pensar assim, agora o efeito é dos dois lados, né? Então, está constantemente informando o nosso estado de consciência
e avivando nossas memórias do passado, bem como efetuando previsões para o futuro. Então, está constantemente... Eu vou colocar aqui. Esse autocondicionamento, essa perpetuação, autoperpetuação por meio dessa repetição, está fazendo o que com a gente? Está trazendo o nosso estado de consciência e avivando nossas memórias do passado. Então, a gente vai pensar em passado e futuro. E aí, o futuro é o quê? O que a gente faz? Quando a gente lembra do passado, a gente está lembrando do que passou. Quando a gente pensa no futuro, o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo previsões. Vocês se lembram o que é inferência? Então, é um raciocínio concluído ou desenvolvido a partir de indícios. Eu estou prevendo que vai ser no futuro. Eu não tenho futuro concreto nas minhas mãos. Eu estou fazendo uma previsão, mas eu também vivo do passado. Então, tendo essa ideia, a gente pode ter tentar imaginar assim, é como uma criança que está aqui, começa aqui como uma criança pequena, pois aqui, ela já é uma criança maior, e aqui, essa criança já é um adulto. Ele carequinho. Essa criança. É o adulto. E aí, quando essa criança, até essa criança começar daqui, chegar à fase adulta, ela passou por 3 bilhões de momentos. 3 bilhões de momentos no nosso cérebro, o tempo todo. Então, aqui, eu diria, de quando nasce, mas aqui, vamos dar aqui 42 anos. Tá? Isso é para a gente entender o quanto nosso cérebro, as nossas células cerebrais, e como isso está dentro do nosso cérebro, fervilhando, mesmo que agora você não perceba, mesmo que não pareça, é assim que acontece. Principalmente para quem já está nessa idade ou está acima dessa idade, pode ter uma noção de que 3 bilhões de momentos não é pouca coisa. Ao longo desse fio, ao longo dessa linha, desse desenrolar, você vai ter, Nicolas falou, hábitos. Então, você vai desenvolver hábitos. E aí, um exemplo, se a criança é uma criança mais imperativa, ou mais impaciente, ou enfim. E se a mãe acha que vai ser bom para esse filho dar para ele, por exemplo, um saco de socar, né? Ela dá esse presente para o filho. Toda vez que o filho está insatisfeito, está chateado, está com raiva, ele soca esse saco. E aí, um dia, esse saco já não funciona mais. Ele estraga e é jogado no lixo. Ele funciona por um período. Vocês acham que, agora que jogou o saco fora, o hábito continua ou, por não ter o saco, ele para?
continua. Muito bem, Nicolas. O hábito continua, Nicolas. Então, por que esse hábito continua? Lembra que a gente falou que esse hábito a gente vai licença. criando? Como? Porque ele já estava acostumado. Exatamente, uma forma simples, porque ele já criou essa autodependência disso, ele já criou ele já auto-perpetuou essa forma de tirar sua raiva. Exatamente, o Pedro falou bem, né? O hábito está nele, não no saco de pancada, não no saco de dar socos. O hábito está nele, né? Então, isso já mostra que ele já se autocondicionou em toda vez que ele está com raiva, o que ele faz? Dá soco no saco. Dá soco. Como não tem o saco, ele vai fazer o quê? Procurar outra coisa para socar. Excelente. Então, ele começa a socar o que ele vê. Está nervoso? Soca a porta. Deu errado? Soca a janela. Né? Já não é mais um saco, vai ter consequência, então, também física. Né? E aí, nesse dado momento do fio em que a pessoa já está assim, a gente entende quanto nós somos influenciados pelos nossos pensamentos, né? Pela experiência e a dependência que existe dentro dessa neuroplasticidade. Então, a atenção plena, ela vem com a ideia, neste ponto, de que nós precisamos ter consciência, percepção, onde consciência e percepção atuem juntas. Isso é a atenção plena, a meditação, onde eu estou ciente das circunstâncias que eu estou vivendo. E o que ela faz? Ela traz a compreensão onde a atenção situa-se para onde ela se destina. Isso a gente está falando da atenção plena. E a gente pratica usando uma abordagem dentro da atenção plena, isso atua como um apoio para abrir a nossa mente e permite a percepção para os hábitos mentais que surgem em um ato contínuo. A raiva, né, que proporcionou aí esses gatilhos de socar, né, esses impulsos e sentimentos, né, isso está relacionado à raiva. O que ele faz com a raiva são impulsos, sentimentos e pensamentos que estão associados a ela. E ele também é descrito, como eu já disse, como uma maneira profunda, né? Uma maneira que é inserida de maneira... O ato de praticar atenção plena de maneira profunda na nossa mente. Então, abre a nossa mente para quê? Gente, é um cientista que está falando isso. Então, abre a nossa mente à sabedoria.
Então, o que esse ato ainda também nos ajuda? Pode reduzir o tempo gasto em julgamento e validação. Ou seja, nós somos seres que julgam, né? A gente está pensando e avaliando o tempo todo. E o praticar atenção plena ajuda a reduzir esse tempo que é gasto em julgamentos e validações, né? Então, para quê? Para ser localizado no momento presente, com a nossa consciência sensorial. Aqui, a consciência sensorial. É assim que a gente vai enxergar isso, né? Nós vamos estar aqui, nós estamos no momento presente. Então, além da raiva, quais os outros pensamentos e emoções que têm impactos negativos em nossa saúde e bem-estar? Alguém pode me dizer? A Rayane falou o primeiro deles, eu vou colocar aqui, ansiedade. O que mais? Alguém falou? Licença. Tristeza. Tristeza. Alguém mais? Angústia. Angústia. Eu colocaria, sim, depressão. Depressão, mas a depressão ela é um conjunto de sentimentos que, no final, te leva... É a ansiedade. Obrigada, Gay. É a causa de vários sentimentos, né? Depressão, Isso, ela é a causa. Lúcia, você falou um outro, qual é? Qual você falou? Alda, foi Alda? Desculpa. Eu falei angústia e agora eu falei sobre a depressão, né? Porque a depressão em si não é um sentimento, ela é a causa de vários sentimentos juntos. Isso. Uma coisa também angústia. que eu acho que leva a sentimentos que nos prejudicam emocionalmente é a falta de confiança. A falta de confiança em si mesmo e a falta de confiança em Deus. Falta de confiança. Uhum. Eu quero colocar de outra forma. Alguém mais? Rose, não sei se vale como sentimento, mas a desvalorização própria, né? A constante negação, né, das suas próprias capacidades e dúvidas. Sim, serve sim, Baixa porque autoestima. são pensamentos e emoções. Muito bom, Gabriel. É a a baixa baixa autoestima, autoestima. Né? Isso. Esqueci. E também tristeza. Qual? Culpa. A gente poderia citar aqui vários pensamentos e emoções que têm impactos negativos Sentimento de na nossa rejeição saúde também. e bem-estar. Sim, sentimento de rejeição também. Bárbara, quanto tempo eu tenho? Tá. O que esses hábitos mentais, o que essas emoções, esses sentimentos, eles podem fazer? Embora esses hábitos eles sejam temporários, ele é destrutivo. Esses hábitos são hábitos destrutivos.
mas eles são temporários. São hábitos temporários, destrutivos. E aí, agora sim, a gente vem para em que culmina tudo isso, esse sentimento dentro de nós. Mas apenas quando estão acontecendo com uma grande frequência, quando colocamos pessoas ao nosso redor e até nós em risco. Então, a gente vai agora colocar pessoas, quando isso começa a colocar pessoas ao nosso redor e a nós mesmos em risco, então isso agora é comprovadamente destrutivo. Isso pode causar lesão corporal, né? Ou isso vai interferir no nosso bem-estar social. Então, esses temperamentos, esses, eu vou dizer, 3 específicos, que aí sim vai levar para depressão. Aqui eu vou colocar 3 específicos, tá, gente? Tem mais. Depressão, ansiedade e a doença cardiovascular. Eu deixei a ansiedade aqui porque ela faz parte, sim. Ela é um sentimento, ela é uma emoção que nos envolve, embora negativa, né? Mas é depressão, ansiedade e doenças cardiovasculares. Esses só alguns. Um dos. E ansiedade. Ok. Isso tudo é cientificamente testado e provado. O que eu estou trazendo para a gente aqui é algo científico, tá? É o que a ciência descobriu e a ciência nos traz com segurança. Ou seja, esses sentimentos, ele pode até aumentar a taxa de envelhecimento do nosso DNA, do nível do nosso DNA. Então, um estudo feito pelo Centro de Controle de Doenças descobriu que conduta agressiva aumenta os riscos de morte por ataque cardíaco prematuro e em 2,5 vezes. Há um notável número de estudos evidenciando que esses 3 comportamentos e o estresse crônico associado pode ter efeito negativo no sistema imunológico, na sensibilização das vias nervosas periféricas da dor e atrofia, escolhendo regiões do cérebro responsáveis por regular as emoções negativas. Então, torna-se esse ciclo danoso, porque se não conseguimos controlar as nossas emoções, então será muito mais difícil controlá-las no futuro. Por que é mais difícil controlar no futuro? Porque isso já está como eu disse antes, isso já está autocondicionado dentro de nós, autoperpetuado dentro de nós. Como, Nicolas? Você falou aí? Instalado. Como? Como se já tivesse instalado. Exatamente. Isso já está instalado dentro de nós. Muito obrigada, Nicolas. E aí, então, quando a gente pensa nisso, gente, isso tem que estar bem na nossa mente, porque isso é científico. Nos outros estudos, a gente vai ver outras coisas, mas está tudo relacionado, né? Agora, a gente está vendo como a ciência está provando para a gente todas essas coisas. Então, o que acontece? Isso torna-se um ciclo danoso, prejudicial, né?
eu quero trazer um depoimento de uma doutoranda, uma doutora, cientista também, e ela conta que a história da nossa cabeça ela é cansativa, né? Ela está sempre no passado, ela está sempre no futuro, né? A gente está preocupado com o que vai acontecer amanhã, com as contas para pagar, com filhos que vai se formar, se vai para a faculdade certa. A gente está pensando no passado. Por que aquela pessoa me convidou para almoçar com ela? Por que aquela pessoa me tratou daquele jeito? Ou, enfim. Então, o nosso cérebro, ele está sempre assim, ele não está numa consciência sensorial presente, ele não está com a atenção plena, né? E a atenção plena é nada mais do que a gente estar ciente das nossas próprias, dessa circunstância que a gente está vivendo naquele momento. E aí ela diz que ainda para esses pensamentos negativos, a prova é que realmente os pensamentos negativos e que são maiores do que positivo, é que é exatamente isso, que só da gente pensar, entendam isso, aumenta a adrenalina, aumenta os níveis de cortisol e tem um efeito na fisiologia fazendo a pressão da gente, a pressão sanguínea, aumentar. E faz o açúcar do nosso sangue aumentar, né? Aumenta o nosso colesterol, aumenta o sistema, aumenta a dificuldade do sistema imunológico de proteger o corpo, ou seja, o sistema imunológico cai. Então, daí a gente tem uma boa razão para a gente não estar nesses extremos. A gente precisa estar com a consciência sensorial pronta, né? Sabendo onde a gente está, o que a gente está pensando, controlada, né? Equilibrada. E o que a gente faz, o que a gente está fazendo com a atenção plena é usar a capacidade que a gente tem de controlar a nossa mente, né? Por favor, a Gayle vai falar. Como te disseste, nós temos a plena atenção. E o lado tens meditação, que é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, tu não estás a dizer, para ter essa completa atenção, eu tenho que ir para a meditação. É uma meditação, sim. Você tem que ir para a meditação, porque é o pensar, o meditar, que vai te levar para essa consciência aqui sensorial. Então, você vai entender onde você está, o que você está fazendo. Nossa, eu estou pensando lá no futuro, eu estou pensando isso tão negativo, isso. E te traz para o presente, para as suas circunstâncias daquele momento. Nada. Rose? Pode falar. Vai, Nicolas, depois eu vou. Nicolas? Aqui é que eu não consegui ouvir direito a tia Gayle. Ele não conseguiu ouvir direito a tia Gayle. Ela falou o seguinte, ela falou que quando eu falo atenção plena, meditação, se eu estou dizendo que para a gente chegar a esse ponto de consciência sensorial e saber em que circunstância a gente está, ter controle para aquela raiva que a gente vai socar, e a gente não fazer isso, ela quis dizer, perguntou, então eu tenho que meditar? Sim, isso tem
total associação à meditação. Por quê? Porque você vai pensar, eu tenho raiva, não tenho saco aqui, eu vou socar algum lugar, né? Então, você vai pensar e vai chegar à consciência sensorial pensando, eu estou com raiva e eu quero sair dessa, eu quero eliminar essa raiva. E eu aprendi a eliminar essa raiva com soco. Mas agora, como que vai ser feito? E entra o que a Gayle perguntou. Você vai meditar sobre isso? É simples, você vai pensar sobre a raiva que você está sentindo, a vontade de socar que você tem, e você vai acalmar, você vai equilibrar isso, porque você agora tem noção, tem consciência sensorial, sentindo, você está pensando no que está acontecendo naquela circunstância presente. Entendeu? Sim, obrigada. Nada. Lara? Eu só queria saber, será que dá para me escutar bem? Dá. Bem. Ah, beleza, então. Só queria falar uma coisa sobre a questão da depressão como patologia, lembrando que existem vários outros transtornos que não são unicamente depressivos, que transcorrem também períodos depressivos, que a gente precisa considerar e lembrar que eles têm um fator muito forte genético e que quando a gente fala sobre igualdade, a gente também fala sobre interseccionalidade. E quando a gente fala sobre genética, nós não estamos exatamente na mesma página. Existem pessoas que têm predisposição. Ontem eu estava vendo uma live de psicoeducação do Dr. Diego Tavares, que é um psiquiatra, doutor, enfim, uma pessoa que tem muito conhecimento, uma das referências no Brasil nessa área, com depressão e tal. Ele estava falando que na pandemia, as pessoas que adoeceram são aquelas que já tinham uma tendência genética a isso. Então, isso é algo para a gente lembrar. Claro que, digamos assim, um dos tratamentos para depressão e para esses outros transtornos é a terapia cognitivo-comportamental, que envolve mudança de comportamento, meditação, mindfulness, mas que tem a questão genética, que tem pessoas que estão mais predispostas, expostas ao mesmo nível de estressor. Algumas vão adoecer pela questão genética, que elas têm ali, que vai se abrir mais facilmente. Outras pessoas que não têm, não vão sofrer da mesma maneira. Mas claro que o mindfulness e a atenção plena vai nos servir da mesma maneira, só que, claro, cada um conhecendo as suas circunstâncias, né? Que é até o tema do próprio estudo. Muito boa colocação, muito boa. E com uma finalização importante, porque mesmo que você tenha predisposição, a atenção plena, ela vai te ajudar. Ela não só vai, como ela pode ajudar. Isso pode virar um hábito e você vai ter muito mais autocontrole, né? Se comparado a pessoas que não fazem a meditação ou atenção plena. Você concorda comigo? Eu concordo plenamente, tanto que um dos pode repetir que eu tava respondendo ao Marcos, o que não vai disparar atenção plena? Como? O que tu repete o que tu perguntou, você concorda comigo? Rapidinho. Tá. Você falou sobre que a depressão, ela pode ser, como esse cientista, esse psicólogo falou nessa live, que ela pode ser uma predisposição genética, mas o que você terminou dizendo que a atenção plena, ela é positiva, ela ajuda, né? E aí, mesmo tendo o que eu quero frisar mesmo tendo essa predisposição genética, a atenção plena, ela é importante, ela dá resultado. Com certeza absoluta, tanto que faz parte do tratamento, né, a terapia mais indicada é a cognitivo-comportamental. Eu faço há anos, enfim, mas acho que tem mais gente aqui que faz, e a gente sabe que envolve isso, tem muito a ver com essa questão dos pensamentos, da atenção plena, então é uma das maneiras de tratamento e até é uma prevenção. Se desde a criancinha for educada com
com essa questão de atenção plena, ela provavelmente não vai desenvolver, mesmo tendo genética. Mas para quem cresceu num ambiente sem essas noções, com uma série de estressores, o gene vai abrir, ela vai ter que lidar com medicação e também com terapia, com atenção plena e tal, mas isso tudo é um aliado que não pode faltar. Excelente, né? É um conjunto de coisas. Também a gente não diz que determinada situação não vai usar também medicamento, né? E uma coisa que você falou interessante, que eu gostei muito, é se a criança é educada assim, o que vai acontecer com essa criança? Essa criança, ela vai estar com... Assim como a gente falou do autocondicionamento com relação às disposições negativas, ela vai estar com um autocondicionamento positivo, né? Ela vai auto-perpetuar uma coisa boa, saudável, né? Por meio da repetição que ela vai aprender através dos seus pais. Então, isso é muito importante. Obrigada, Lara. Então, foi feito estudos com mulheres com fibromialgia, tudo cientificamente provado. E essa é uma síndrome de dor crônica, né? E ela está associada a uma sensibilidade muscular generalizada e à fadiga crônica, bem como um conjunto de sintomas clínicos. Então, essas pacientes, foi notado nelas que elas possuíam um alto nível de ansiedade e medo. E isso estava associado às dores dessas pessoas, dessas mulheres. E quando elas foram treinadas na atenção plena, foi percebida uma melhora imensa em todos os seus sintomas clínicos. E esse era um sinal. Mas eles tinham um outro interesse também, que era qual mecanismo poderia estar contribuindo para essa melhora clínica? O que especificamente, né? Então, eles fizeram uma tarefa, passaram uma tarefa comportamental para essas pacientes, né? E eles avaliaram como elas prestavam atenção às palavras associadas à dor. E essas palavras eram devastador, angustiante. Então, elas se submeteram a essas palavras: devastador, angustiante, o que mais? Dor ou doendo. Tá, doendo. Afetuoso. E algo pulsante. Aqui eu vou trocar por doloroso. Está doendo, é doloroso. Eu vou deixar, porque o doendo é o que está acontecendo. O doloroso pode ser o pensar naquilo. É doloroso, né? E batendo. Então, essas mulheres, elas tinham que olhar para essas palavras, tá? E que com a percepção e a validação, tá? Então, elas olham para isso e a gente vai ver que nos níveis percentuais de percepção e validação, quando eles mostram essas palavras, né, nos 100 milissegundos, então, agora essas palavras estão sendo mostradas para elas em 100 milissegundos, tá? Aonde? Aqui.
na percepção. Na percepção, 100 milissegundos. Então, o que acontece quando é feito assim? Elas não têm tempo para processar essas palavras conscientemente, né? Então, eles puderam observar que elas olhavam ou desviavam o olhar dessas palavras. Então, a gente vai ver que esse grupo, eles não olharam, né? Isso mesmo. Então, esse grupo, eles não olham, eles não querem olhar, e tampouco eles vão também desviar o olhar. Então, se está aqui, eles vão olhar para lá. Eles não vão olhar para as palavras, tá? E em 500 milissegundos, num tempo maior, elas não tiveram tempo para reunir as palavras conscientemente, todas as palavras. Então, em 500 milissegundos, aqui, não tiveram tempo para reunir as palavras. Elas não tiveram tempo, não deu tempo. É muito pouco, né? E aí, isso conscientemente, eu posso ler as palavras e não dá para eu gravar todas as palavras, ou entender, ou ter a consciência daquelas palavras, né? Quando isso acontece, olha que interessante, gente. Quando isso acontece, a mente dessas mulheres, elas ficavam presas aqui. Elas ficavam presas aqui. O que elas ficavam presas fazendo, já que não deu tempo? Elas ficavam cogitando. Ou seja, elas estavam tentando concluir, elas estavam tentando entender os indícios. Então, elas estavam cogitando e elas também estavam pensando, ou seja, elas estavam presas em pensamentos. Gente, vocês têm noção do que é isso? Né? Como é uma coisa rápida, e é o que acontece no nosso cérebro diariamente, o que aconteceu quando elas viram as palavras? Elas ficaram cogitando o que poderia ser, né? Tentar lembrar, nossa... Então, elas não estão vivendo uma consciência plena, elas não estão vivendo uma atenção plena, uma consciência sensorial. Elas estão cogitando agora e presas em pensamento. Vocês podem pensar assim, mas elas estão meditando. Não, porque foi tão rápido que nem sequer elas devem lembrar das palavras que elas viram. E é aí que a mente vagueia. É aí que a mente fica sem a percepção, sem a consciência, o entendimento, né? Porque eu vou meditar quando eu tenho todas as palavras, eu vou olhar para essas palavras, que era o teste delas, né? E aí elas não vão nem desviar o olhar, e tampouco elas vão fechar os olhos para não ver. Mas o que acontece? Por que há essa reação? Porque elas já têm autodefinido dentro delas, como o Nicolas disse, qual foi a palavra? Instalado dentro delas, toda a sensação que a doença
Qual o nome? Agora eu perdi o nome. Fibromialgia. Que, no caso, nessa pesquisa, a fibromialgia traz. Ou seja... Rose, elas já Oi? tinham na memória, né? Exatamente. Exatamente. Mas é interessante, meu tempo acabou e eu posso trazer na outra aula. Eu só quero terminar aqui dizendo que essa perda, esse vaguear aqui, cogitando e tentando descobrir, tentando pressupor algo, lembra? Inferências, só porque essas pessoas, de tão instalado que isso já está, elas não querem nem olhar e tampouco elas não querem ver e tampouco elas também desviam o olhar. E aí tira a possibilidade. Exatamente. A Gayle está falando aqui da mensagem, né? E aí, o que vai acontecer? Essa pessoa ela fica vagueando em pensamentos. E certamente esses pensamentos vão ser pensamentos de dor, de sofrimento, de angústia. A gente está falando da doença que está instalada nessa pessoa e é uma dor crônica, né? Então, como que essa pessoa perdida nesses pensamentos, ela vai estar com pensamentos positivos que estão trazendo ela para uma consciência e uma atenção plena? Alguém tem alguma pergunta, algo para contribuir? Eu nem olhei o chat. Se alguém tiver, fica à vontade. Depois a gente vai orar. A Lara falou do Diego Tavares, sugerindo que a gente siga ele no Instagram, porque ele é psicoeducação e é bem interessante. Eu acredito que seja realmente algo importante da gente conhecer, sim. Obrigada, Lara. Vamos terminar com uma oração? Rose, me perdoe, o nome aí que a Lara falou, eu não deu para me ouvir. Pode ser? Posso repetir? Você quer que repita? Tá. O nome da pessoa que ela falou aí. Diego Tavares. Eu vou escrever aqui. Aqui, ó, no cantinho. Diego Tavares. Pode seguir ele, ela falou no Insta. Tá? Ele faz psicoeducação. Ele é psiquiatra. Então ele faz psicoeducação, ele é psiquiatra. Parece, pelo que a Lara me falou, uma pessoa muito humana, muito boa. Vamos terminar com uma oração? Querido Deus que estás nos céus, neste momento, pelo ensino que o Senhor nos traz através da ciência. Algo concreto, algo provado e algo que nós podemos ver, de certa forma, e talvez de uma forma muito completa, com a Gina Rippon. Queremos agradecer pela oportunidade de podermos conhecer melhor como funciona a nossa mente e que nós fomos criados por Ti desta forma, mas que também fomos empoderados com o poder de escolher, lutar, escolher batalhar para que nós possamos estar com
com a nossa mente equilibrada. Queremos pedir também que o Senhor continue conosco, que o Senhor ajude todas as pessoas que precisam desse equilíbrio, que precisam de ajuda medicamentosa, médica, que precisa de uma ajuda mais efetiva, mas que também essas pessoas possam conhecer a atenção plena. Obrigado por podermos ver cientificamente a palavra encontrar sabedoria na meditação, na forma de atenção plena. Não é nada mágico, não é nada místico, não é nada disso. O Senhor nos mostra com a ciência de que é uma questão de trabalhar nossos pensamentos, de trazer a nossa mente para o controle dos nossos pensamentos e assim nós não darmos passos que nós não deveríamos dar, nós pensarmos antes de agir e falar, e dessa forma nós vamos estar moldando o nosso caráter à sua semelhança. Obrigado mais uma vez por esse dia, que o Senhor abençoe cada um de nós e que esse assunto possa estar nas nossas mentes para que nós possamos entender também os próximos estudos a esse respeito. Nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.